Olá, graça e paz, boa noite a todos. Chegamos ao final deste grande propósito em orações, falando sobre oração. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este último dia deste grande propósito em orações, falando sobre oração. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. E hoje, neste 25º dia, último deste grande propósito em orações, trago para leitura e meditação o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. E a palavra diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje, nesta noite, para a sua vida. Quando o diabo se aproximar, fique firme contra ele. Não ceda espaço para ele. Não aceite as acusações dele. Quando ele arrasta seus erros do passado, diga a ele a quem você pertence. Ele não tem defesa contra essa verdade. Ele sabe de quem você é. Ele só espera que você não saiba ou que se esqueceu. Então prove a ele que você não esqueceu. Diga a ele: fui comprado por um preço, pertenço a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Eu não posso ser separado do amor de Deus. Romanos 8, versículo 35. Eu posso encontrar graça e misericórdia no momento da necessidade. Hebreus 4, versículo 16. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. O povo de Deus pensa assim: eles andam com uma bravura reverente. Eles vivem da sua herança. Eles mostram ao diabo um novo nome nos seus passaportes espirituais. O segredo da sobrevivência quando o diabo se aproxima? Lembre-se do que Deus fez e lembre-se de quem você é. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus se importa com o que você se importa. Sim, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, um evento importante. Durante vários dias houve a troca de presentes, discursos, comes e bebes. A hospitalidade era um dever sagrado. A ausência de vinho era um embaraço social. Maria pede ao filho para ajudar, e ele responde a ela que o tempo dele ainda não havia chegado. Mas ele mudou o plano dele para atender à necessidade de amigos. O milagre nos revela que o que é importante para você é importante para Deus. Você é filho dele, então vá em frente, conte a Deus o que dói. Ele não lhe dará as costas, nem pensará que você é frívolo. Em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Será que Deus se importa com as coisas pequenas das nossas vidas? Com certeza. Olha, meu irmão, minha irmã, nesta noite eu trago uma meditação para a sua vida. O tempo de Deus é perfeito. Sim, todo o ministério está no futuro. Um dado momento, ou um mês, ou um ano, ou uma década,
nós temos bastante tempo para nos preocupar com a nossa imperfeição. Quando isso acontece, devemos recorrer à oração. A oração é a forma de fé que nos conecta hoje com a graça que nos tornará adequados para o ministério de amanhã. O tempo é tudo. E se a graça chegar muito cedo ou vier tarde demais? A tradução tradicional de Hebreus 4, versículo 16, esconde de nós uma promessa muito preciosa a esse respeito. Precisamos de uma versão mais literal para vê-la. O texto mais tradicional é o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em tempo de necessidade. O original grego por detrás da frase graça para o socorro em tempo de necessidade poderia ser traduzido literalmente como graça para o socorro em ocasião oportuna. A questão é que a oração é um modo de encontrar a graça futura para um socorro oportuno. Essa graça sempre provém do trono da graça. Pontualmente, o termo trono da graça significa que a graça futura vem do Rei do Universo, que estabelece os tempos segundo a sua própria autoridade. Atos capítulo 1, versículo 7. Seu tempo é perfeito, mas raramente é o nosso, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Salmos 90, versículo 4. Em nível global, ele estabelece os tempos para que as nações se elevem e caiam. Atos 17, versículo 26. E no nível pessoal, nas tuas mãos estão os meus dias. Salmos 31, versículo 15. Quando nos perguntamos sobre o tempo da graça futura, devemos pensar no trono da graça. Nada pode impedir os planos de Deus de enviar graça quando ela for melhor para nós. A graça futura é sempre oportuna. Olha, meu irmão, minha irmã, existe um trono de graça onde os que buscam a Deus podem encontrar favor. Só é necessário que nos aproximemos dele com confiança. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Nos acheguemos a ele com fé, estamos no caminho certo que nos conduz à constante vitória. Este acesso ao trono da graça só nos foi facultado na pessoa de Jesus. Foi ele que, com a sua morte expiatória, rompeu o véu que separava os homens de Deus. Mateus 27, versículo 51. O véu do templo rasgado representava o verdadeiro véu divisor que foi por Cristo aniquilado, os nossos pecados. Uma vez que Cristo se ofereceu como oferta, ele se tornou também nosso eterno sumo sacerdote. Hebreus 4, versículo 15. O único caminho para chegarmos ao Pai. João capítulo 14, versículo 6. Infelizmente, muitos hoje têm buscado outros intercessores que nunca poderão conduzi-los ao verdadeiro trono da graça. Infelizmente, muitos têm se apegado a artifícios sem qualquer valor espiritual que não produzem comunhão com Deus, mas apenas uma religiosidade vazia. Bem-aventurados os que têm Jesus Cristo como o seu único mediador. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Estes nunca serão iludidos pelas mentiras que dominam os que não têm sede e fome de conhecer e praticar a verdade da palavra. Muitos estão buscando sofisticar o Evangelho, mas a mensagem da cruz permanece pura e simples. Você tem necessidades? Busque
o único que pode te conduzir ao trono da graça. Ele garantiu atender aqueles que o buscassem. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, versículo 14. Me achegando com confiança ao trono de graça através do único que pode me dar acesso a ele, o meu Senhor que morreu na cruz por mim. Meu irmão, minha irmã, neste momento final, peço que você se esqueça de tudo que está ao seu redor e absorva o máximo do que eu tenho a lhe dizer. Orar é simplesmente uma conversa de duas vias entre nós e Deus. Milhares de pessoas só oram quando estão sob grande estresse ou em perigo, vencidas pela incerteza. Eu estive em aviões em que o motor parou e as pessoas começaram a orar. Eu falei com soldados que me disseram que nunca oraram até estarem no meio da batalha. Parece haver um instinto no homem para orar nos momentos de angústia. Sabemos que não existem ateus nas trincheiras, mas o tipo de cristianismo que não afeta as nossas vidas diárias nunca mudará o mundo. Desenvolvamos o poder da oração. O homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está por detrás das armas mais poderosas. Uma nação é mais poderosa quando se une em oração sincera a Deus do que quando os seus recursos são canalizados para as armas defensivas. As respostas para todos os nossos problemas podem ser alcançados através do conecto com Deus Todo-Poderoso. Olha, meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje, ela foi semeada. A preocupação é um saco de pano de fardo. Ela transborda com "eis e como é que vamos?" E se depois de todo o meu regime eu descubro que o alface engorda e o chocolate emagrece? Como é que vamos pagar as mensalidades da faculdade do nosso bebê? E se... como é que vamos? O saco de pano de fardos, pesado, desajeitado, feio, áspero, irritante para carregar e impossível de entregar. Ninguém quer as suas preocupações, não é verdade? A verdade é que nem tampouco você as quer. Ninguém precisa lhe lembrar do alto custo da ansiedade, mas eu vou. A preocupação divide a mente. Ela divide a nossa energia entre as prioridades de hoje e os problemas de amanhã. O resultado é uma vida com metade da nossa mente. A palavra de hoje nos encoraja assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A ajuda de Deus vem em boa hora, e com isso faz uma diferença. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, o meu tempo passado em oração contigo, querido Senhor, é o ponto mais luminoso do meu dia. Saber que esta espera, ter esta comunhão, humilha-me, e ainda dizer que posso vir com ousadia o que eu faço agora sabendo que me ouves. E eu entrego minha vida em oração. E eu entrego a minha vida nas suas mãos.
para que sejamos libertos da ansiedade, do pecado, da incredulidade, da cobiça da carne. Para que neste propósito de 25 dias possamos, de fato, compreender que sem a oração é impossível nos ligarmos ao reino dos céus. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento lindo, por este momento em que o Senhor nos sustentou. Em nome de Jesus, agradeço pela confiança que me foi concedida e obrigado por cada um ter absorvido o máximo das instruções dadas por Ele. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.